Quase metade das mulheres brasileiras ainda não tem voto totalmente decidido num candidato à presidência para as eleições deste ano. Esses dados são da mais recente pesquisa da Genial Quest. Esse grupo, aliás, diz que pode trocar de candidato no decorrer da campanha. Vamos conversar sobre esses dados com a nossa analista Renata Agostini. Renata, como que está a distribuição nesse momento, então, do voto feminino entre os pré-candidatos até agora? Pois é, Muriel, quando a gente olha esses dados da Quest, a gente vê que tem um grau de indecisão bastante significativo e que, como você disse, pode ter um impacto na eleição. Então, a gente tem nesse momento 40% das mulheres dizendo que podem mudar de candidato caso alguma coisa aconteça. A gente tem aí uma oportunidade para Bolsonaro? Até tem, mas o presidente vai precisar promover uma virada, porque olha só como é que está hoje. A gente olha que 50% das mulheres dizem que pretendem votar em Lula e 22% dizem que pretendem votar em Bolsonaro. Então, Muriel, a gente vê que é uma diferença muito grande que a gente tem nesse momento e não é à toa que aliados do presidente Jair Bolsonaro têm tentado convencê-lo a colocar uma mulher na chapa. Desculpa. Então, Muriel, o que a gente vê nesse momento é uma diferença muito grande a favor de Lula e Bolsonaro com um problema para se conectar com esse eleitorado. Mais especificamente, quando a gente olha as preocupações apontadas pelas mulheres. Por exemplo, elas dizem que, em primeiro lugar, vem a economia. E aí, o presidente Jair Bolsonaro está com bastante dificuldade. Sem dúvida, a gente segue acompanhando até essa situação. A gente precisa lembrar, por exemplo, especificamente nesse caso do presidente Bolsonaro que você falava, Renata, o Centrão tem agora tentado persuadir o presidente Bolsonaro a deixar a ideia de Braga Neto de ser vice de Bolsonaro e realmente escolher Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, né? É uma decisão que o presidente Bolsonaro ainda não tomou, a gente vai, claro, seguir acompanhando. Inicialmente, a gente estava acompanhando e acreditava pelas apurações dos nossos analistas de que o presidente Bolsonaro estava atendendo mais para Braga Neto, mas que talvez tudo possa mudar com a influência do Centrão, pensando, é claro, nesse ano eleitoral, nas eleições e justamente no impacto que pode ter o voto feminino, né, Renata? Exato. Então, você tem essa questão na chapa e tem até uma disputa ali bastante grande no entorno do presidente Jair Bolsonaro, porque uma parte do grupo que está ali pensando esses rumos da campanha, Muriel, diz que não vai ser isso que vai fazer a grande diferença, botar uma mulher na chapa ou não. Então, se fala do nome de Tereza Cristina, também um grupo fala no nome da ex-ministra Damares Alves, mas o fato é que o presidente ainda tem mostrado predileção por Walter Braga Neto. Qual é a questão? O que se discute ali no entorno de Bolsonaro? É o fato de que é a mensagem da campanha que pode fazer a diferença. Então, vamos olhar, 50% hoje já dizem, pretendo votar no ex-presidente Lula, cerca ali de 20% em Bolsonaro. Então, ele tem um caminho grande para remar. E aí, quais são os temas? Quando as mulheres são entrevistadas, ainda que elas digam, ali um número grande, 40% delas dizem que podem mudar a depender do que aconteça, elas listam que a economia é a primeira preocupação e logo depois vem a pandemia. E aí, quando elas são perguntadas sobre o governo atual, elas dizem que 51%, dizem que não aprovam a forma como o presidente Jair Bolsonaro está tocando o governo e a gente tem um percentual grande também que não aprova a forma como ele lidou com a pandemia, acha que ele errou mais do que acertou. Então aí a gente tem algumas pistas de por que essa diferença hoje está tão grande e indica um caminho, um desafio do presidente Jair Bolsonaro para tirar essa dianteira de Lula. Tem também um outro dado importante que a pesquisa trouxe, que foi em relação ao percentual muito significativo, mais de 50%, 51% para ser exata, das mulheres que dizem que uma defesa do aborto, olha só, um tema sensível para o eleitorado feminino, poderia fazê-las mudar de opinião sobre um candidato, ou seja, migrar de um candidato para o outro. E aí, não só destaco esse número, não só porque ele é bastante significativo para esse eleitorado, mas porque, aí olhando para o lado de Lula, teve um escorregão dele nesse sentido recente, nesse ano, em declarações que ele deu, falando sobre a necessidade de olhar para o aborto como uma questão de saúde pública, o que está alinhado com o que se pensa na campanha, mas ainda assim,
segundo até aliados do ex-presidente, foi um escorregão, porque ele justamente está colocando um tema na roda que pode prejudicá-lo com esse eleitorado. Essa dianteira de Lula está liderando as pesquisas de uma forma geral, mas a dianteira de Lula no público feminino, ela tem sido bastante comemorada ali no QG petista. Perfeito, então, um ponto para os pré-candidatos ficarem de olho, que é o voto feminino. Obrigada, Renata, pela análise.